Agrária Malte, o malte das melhores cervejas, apresenta Labier Hopcast. Fala, família cervejeira! Danilo Soares aqui, sejam bem-vindos a mais um episódio do Labier Hopcast, mais um feito à distância. Eu tô em Montes Claros, Gleicinho tá na minha terra querida, Belém do Pará. E aí, Gleice? Fala, rapaziada. Boa noite, sou Gleison Silveira, tô em Belém do Pará, chovendo pra cacete, um calor do cacete, mas, cara, adoro essa terra. Meu irmão, muito jambu, muito tacacá, muito tucupi, feliz pra caramba, né? Tô gravando aqui numa noite quente, tô no ar-condicionado porque também sou um filho de Deus. Mas, cara, o programa de hoje tá maravilhoso. Eu tô nervoso, tô tremendo, cara, porque eu sou muito fã desse cara que a gente tá conversando hoje, bicho. Quem tá vindo aí? Somos fãs. Cara, a gente recebe aqui com muito prazer um carioca formado em letras e filosofia pela UFRJ, cantor, compositor e um dos grandes gênios, às vezes incompreendido aí da música brasileira. Com vocês, Rogério Skylab. Fala, Rogério, como é que você tá? E aí, turma, tudo bem? Tranquilo? Tudo tranquilo, tudo tranquilo. E aí, Gleicinho, quer começar os trabalhos? O que nós vamos beber hoje? Cara, ó, hoje eu tô bebendo uma Serpa Export, que é uma cerveja aqui da... Pra quem não sabe, Serpa é cervejaria paraense. Então uma Export, uma Pilsen Export da cervejaria paraense da Serpa. Muito gostosa, cara, cerveja muito boa. Apesar da gente encontrar ela no Sudeste, beber ela aqui no Norte do país é uma experiência diferente. Você tá bebendo o quê? Vocês estão bebendo o quê hoje aí? Rogério, o que você tá bebendo aí? Eu tô... É uma Eisenbahn. Porra, Eisenbahn. Cerveja honesta, boa nesse calor, muito bom. Não sei se tá calor aí no Rio, aqui em Montes Claros. Tá calor, tá bem calor, tá bem quente. Eu vou de tradicional Heineken. Só corrigindo aí, gente, no episódio passado fiz uma brincadeira com o Gleison aí da Prússia e tal, mas Prússia, pô, vocês moram no meu coração, é porque eu realmente viajo muito e esqueço de pegar as latas com o Gleison, né? O Gleison guarda elas lá pra mim bonitinho. E aí porra, eu tô de Heineken aqui, eu tô de Heineken. Mas um forte abraço pra Prússia Beer. Infelizmente não tem Prússia aqui no Pará, mas vamos trazer em breve. Eu já trouxe alguma cerveja aqui pra demonstrar pra galera, mas hoje infelizmente não tem, tô indo de Serpinha, Rogério tá indo de Eisenbahn, então vamos abrir a cerveja aqui em 3, 2, 1, Danilão? 3, 2, 1, vamos lá. Puxa aí. É o momento do Hopcast. 3, 2, 1. Aí, glória a Deus, puta que eu pariu. Aleluia mesmo. Começa os trabalhos aí, filho. Prússia Beer, conectando pessoas através do diálogo e da cerveja. Rogério, primeiramente quero já te agradecer pelo seu tempo, pela sua generosidade de estar conversando com esses dois camaradas aqui, entusiastas da cerveja e da música. A gente busca muito unir esses dois universos e não tinha pessoa melhor pra gente conversar sobre forma de criação, enfim, e correlacionar isso tudo com a cerveja também. A gente vai entrar nesse papo, né? Então desde já deixo o meu agradecimento a você, a minha gratidão aí. Obrigado. É engraçado porque a cerveja, eu estava pensando nisso outro dia, é curioso, né? Um grande especialista em cerveja era Antônio Ruás. Antônio Ruás é um grande intelectual brasileiro já falecido, e foi ele que traduziu Ulisses do James Joyce, né? O traduziu para o português. E ele era um especialista em cerveja, cara, entendeu? E é uma coisa curiosa, porque realmente, se você me perguntar qual é a minha bebida preferida, eu não vou dizer uísque, não, eu vou dizer cerveja, sabe? Que legal. Faz muito bem, pô. Muito bom, muito bom. Pô, cara, mas da onde que veio essa... Você tem uma paixão por cerveja, ou então é algo que você costuma beber rotineiramente? Como é que... É rotineiramente. Porque você sabe, né? Aí no Pará deve ser a mesma coisa. O calor do caralho, né, cara? Você vai tomar uísque, sabe? Uma coisa, até mesmo a questão do vinho. Lá no sul do país, ok, é mais frio, as pessoas tomam vinho nas refeições e tal. Mas eu tenho a impressão que em lugares tropicais, como o Rio de Janeiro, e acho que Pará também, eu acho que a bebida que cai melhor é a cerveja mesmo. Com certeza, eu tô de acordo. Eu comungo dessa opinião. Cara, eu não me vejo tomando uma outra coisa no Rio de Janeiro ou aqui em Belém que não seja cerveja, né? E a cerveja, ela tá ligada muito com o povo, né, cara? É uma bebida muito do povo também. Tem toda essa questão aí do social, né? A gente tá tentando popularizar e ajudar na popularização do conhecimento da cerveja, mas a cerveja tá na mesa do brasileiro há caralhada de tempo. E, bicho, uma coisa
porque a gente, ao longo das pesquisas, ao longo do contato com o seu trabalho, a gente reparou lá na capa do ao vivo do Trilogia do Carnaval, tem uma garrafa de 1795. Aquela cerveja entrou ali como? Você gosta da cerveja? Não, tava ali por acaso. Quer dizer, fazia parte da... Não, eu acho que fazia parte da cenografia, entendeu? Porque, na verdade, nós construímos, né, dentro de estúdio, a gente construiu um bar, entendeu? Porra, nós que legal, cara. Um bar com cadeirinha. Com o barman lá, o balcão do bar, as mesas. Dentro do estúdio a gente montou um bar, né? Mas isso para gravar o ao vivo, né? Aquele show ao vivo. Tô falando do Trilogia do Carnaval. O Trilogia do Carnaval, isso. Trilogia dos Carnavais ao vivo. Então, era justamente no estúdio que eu gravava o programa Matador de Passarinho, né? Lá em Santa Teresa, no Rio de Janeiro. Foi justamente nesse estúdio que nós gravamos ao vivo esse DVD. Chamamos algumas pessoas, eles entraram no estúdio, né? O estúdio era um bar montado, né? E foi mesmo servido cerveja, uísque, foi servido. Ficou lindo, cara. O show ficou lindo demais. Cenário maravilhoso. Pô, e a capa do álbum, cara, fantástica. Porra, né, cara? O teu quadro ali, a mesa, a cerveja. E essa cerveja, até uma curiosidade, então. Essa cerveja produzida na República Tcheca é uma cerveja tradicional do estilo Pilsner. É uma Czech Pilsner, de uma cervejaria que foi fundada em 1795, bicho. E os caras usam malte próprio, usam lúpulo Saaz e água de uma fonte própria que tem mais de 270 metros de profundidade. Então é uma cerveja muito espetacular, é muito legal. Eu fiquei muito feliz quando eu reparei, porque já tinha ouvido o disco normal. Mas, cara, quando eu vi, isso daqui é uma garrafa de 1795. Pô, Rogério tá sabendo de cerveja, bicho. Isso não tá à toa ali, né? Mas é curioso, isso que você tá falando. É porque realmente a cerveja, a gente não imagina isso, né? Mas, assim, a quantidade... É uma quantidade imensa, né, cara, no mundo todo, né? Eu tô te falando que esse cara, que era um cara especializado em James Joyce, né, cara, traduziu o Ulisses para o português, né? Ele escreveu livros sobre cerveja. Ele era um profundo conhecedor de cerveja. Pô, isso é muito... E a cerveja... Muito louco, cara. A cerveja é antigueira aí, né, cara? Tá aí já há muito tempo. Já, pô. No episódio do Rafael a gente até mencionou aí de estudos, já que dizem que já há mais de 10 mil anos ela tá aí. Isso, inclusive, compartilhando com o Rogério aqui, foi um bate-papo meio do Gleison aqui no WhatsApp. A gente vai querendo compor uma música, né, que vai falar que no Big Bang, na cerveja viu um Big Bang. Na cerveja viu um Big Bang. Já temos o título. Na cerveja viu um Big Bang. Temos o título. E essa música vai ser construída bem racionalmente, como é a forma, né, que a gente observa da tua maneira de compor. A gente vai entrar nessa questão agora. E a nossa inspiração é imaginar mais ou menos, como é que seria a cabeça do Skylab para construir isso aqui, junto com a Raul Seixas e um pouco de Baiana System, esses temperos aí. Porra, cara, isso que eu acho legal, cara, também, porque a gente acabou entrando aqui num papo do calor, né? A cerveja como aliviadora do calor. E, Rogério, você é um cara que respira underground, respira cultura da filosofia. Você é um cara muito completo, cara. Eu sou carioca, Danilo nasceu no Pará, criado no Rio, mas eu nasci no Rio, me criei lá. Hoje eu moro em BH, tô aqui hoje em Belém, mas enfim, a questão do underground carioca, cara, de você tomar uma cerveja naquela época ali, quando a gente começou, quando eu comecei a beber, né? Eu tenho 37 anos, mas, comecei a beber antes dos 18 e frequentando ali Rato no Rio, Garage, ouvindo muito Zumbi do Mato. Foi a época que eu te conheci, uma época que eu tava estudando teatro na escola. E conheci também expressões das artes plásticas, do dadaísmo e tal. Bicho, aquilo fez uma fusão na minha cabeça. E quando você ia pro rolê de noite, né, procurar os sons, eu procurei muito teu show, já vi teu show em vários lugares, né? E eu era muito fã do trabalho do Zumbi do Mato. E, cara, a galera tomando altos porras de cachaça, não me via bebendo outra coisa a não ser cerveja, principalmente no Garage, naquela região ali, bicho. O que você lembra, assim, do Rio de Janeiro, da boemia do Rio de Janeiro dessa época, cara? Rapaz, você tá me relembrando um tempo que
que realmente foi muito forte nessa época. Porque você sabe que o Rio de Janeiro, mesmo nessa época, eu estou me referindo aos anos 90. Você provavelmente está se referindo aos anos 90. Nessa época dos anos 90, o Rio de Janeiro sempre foi, né? Mas assim, era a prova clara de uma cidade fraturada, né? Em termos de música mesmo. Porque eu me lembro que os dois espaços que agregavam mais eram o Circo Voador, na Lapa, e o Garage, né? Ali na Rua Ceará, na Praça da Bandeira, né? E era uma cidade fraturada porque, assim, normalmente as pessoas que tocavam no Garage, eles não tinham uma fluência muito fácil para chegar no Circo Voador, né? A geografia da música era justamente essa no Rio de Janeiro. Você tinha o Garage, onde tocava o rock vencedor, né? Qual era o rock vencedor? Paralamas, né? Era o rock dos anos 80 que foi vencedor dos anos. Ganharam muito dinheiro. Lobão, né? Lobão, quantas vezes fez show no Circo? No Circo. Você está falando do circo? Do circo, né? Falando do circo. Quer dizer, o circo, nesse período, né? Ele abraçou essa turma da classe média do Rio de Janeiro, que fez o rock dos anos 80, né? Se você pensar bem, o primeiro Circo Voador foi fundado no Arpoador, né? E eu me lembro que era o Asdrubal trouxe trombone, era o Lobão, era o pessoal, Barão Vermelho, era tudo a classe média da Zona Sul, né? E depois o Circo Voador acabou saindo do Arpoador, no Rio de Janeiro, e se alojou na Lapa, mas continuou tendo essa filosofia. O Circo Voador era o espaço principal, né? O rock do sucesso. Do rock que era tocado nas rádios, do rock das grandes gravadoras, né? Toda essa turma, Legião Urbana, Capital Inicial, toda essa turma tocava no Circo Voador, né? O Circo Voador abraçou essa turma, que eram os vitoriosos, entre aspas, né? Porque vitoriosos eu digo porque conseguiram gravar em grandes multinacionais, né? Tinha todo um investimento, um marketing assim fabuloso em torno deles. Abertura da mídia, né? Cobertura da mídia e tal. Ali, o espaço deles era o Circo Voador. Ora, o que era o espaço do Garage? Era do outro lado, era um outro lado da cidade, sacou? Eram pessoas que... Ali eu vi Gangrena Gasosa, quantas vezes, né? A gente assistiu o show dos H6 MCs. Você lembra dos H6 MCs? Que era uma outra banda de lá, né? Os homens, né? E toda turma. Os homens, cara de porco, filhotes. Você quer ver uma coisa? O Los Hermanos começou no Garage. O Los Hermanos começou. Logicamente, Los Hermanos depois fez um sucesso estrondoso. Sim. E abandonou o Garage, né? Mas eu quero dizer o seguinte: o Garage foi isso, né? O Rio de Janeiro era uma cidade fraturada. Tinha o Circo Voador de um lado e tinha o Garage do outro. Você falou do Los Hermanos. Eu tenho uma filipeta de um show que o Los Hermanos estava abrindo pro Zumbi do Mato. Porra, fantástico isso, bicho. Cara, o próprio Rapa no início, né? A questão de tocar ali Porra, eu esqueci aquilo, o Olimpo, que é Vila Valqueire. Não, Vila Valqueire? Esqueci o lugar do Olimpo. Enfim, existiam uma porrada de lugar que era fora desse eixo principal aí que, cara, ninguém bebia, uísque ali, entendeu? Ninguém bebia... A galera bebia cerveja, e a cerveja é muito conectada com a galera, Tinha outros lugares, tinha o Cineclube do Meyer, que era do movimento punk, né, nos anos 80. Mas eu falo do Garage porque ele centralizou muito, né? O Garage era realmente um reduto do underground, diferentemente do Circo Voador,
né? Então isso é uma loucura, né? Eu sempre falo assim, uma pessoa que for estudar, for querer pesquisar a história da música brasileira na década de 80 e 90, não é? Se ele ficar preso ao circo voador, a pesquisa dele estará fadada ao fracasso. Total, cara. Estará fadada ao fracasso. Né? Então a gente não pode esquecer do Garage. O Garage teve uma importância muito grande. Né? Você fala no Zumbi do Mato, por exemplo. Porra, cara, se você pega aquele som dos anos 80, das bandas vencedoras, né? Paralamas, Legião Urbana, enfim, Capital Inicial, toda essa turma, né? E você hoje ouve os discos dessa época, dos anos 80, dessa turma, e depois você ouve o disco do Zumbi do Mato, você vai entender qual é a fundamental diferença entre o circo voador e o Garage, entendeu? Porque o Garage era justamente isso, era a liberdade absoluta, era a experimentação absoluta, enquanto que no circo voador todas aquelas bandas estavam secundadas pelas grandes gravadoras, entendeu, cara? As grandes gravadoras estavam atrás de todas aquelas bandas que tocavam no circo voador. Entendeu? Ao contrário do Garage. As bandas do Garage eram absoluta liberdade. Era liberdade de experimentação. Entendeu? Então eu valorizo muito mais o espaço do Garage que do circo voador. Eu falei isso na cara da Maria Jussá, que é a pessoa que é do circo voador, né? Eu tinha um programa Matador de Passarinho, chamei a Maria Jussá para ser convidada, uma das convidadas, entrevistada lá, e eu falei exatamente isso que eu estou falando para você. O Rio de Janeiro era uma cidade fraturada ainda total. Mas era uma cidade fraturada. De um lado era o circo voador, ou seja, a classe média Zona Sul, né? E do outro lado, na Praça da Bandeira, eram as pessoas que eram absolutamente underground, né? Que estavam experimentando um som, né? Estavam fora da indústria fonográfica, estavam longe da indústria fonográfica. Porra, totalmente, cara. Por que eu te perguntei isso e trouxe essa questão aqui pro nosso bate-papo? Cara, teve um dia, isso acho que foi 2016, você estava em BH para fazer um show misturado ali com umas apresentações debaixo da roda do automóvel, do seu livro e tal, intercalando, né, no Sesc Paládio, intercalando entre poesia e música, né? Foi um show espetacular, eu tava lá, tendo um contato verdadeiro pra cacete, que foi aquele show ali que você fez, cara. Enfim, eu só queria ressaltar ele, puxar essa lembrança assim, amarrando com a sua fala, que entendo que tem muita coisa que a galera ainda tem que se ligar um pouco, né? Parar de ser preguiçoso. É a honestidade da entrega do underground, né, cara? Aquele show no Paládio, na verdade, não foi um show tradicional que eu estou acostumado a fazer. Na verdade, eles me propuseram uma leitura do livro de poemas Debaixo das Rodas de um Automóvel. Então todo o show foi baseado na leitura dos poemas, entendeu? E intercalado entre os poemas havia um som da minha banda, que a gente, enfim, um som experimental, que ligava. Na verdade, o objetivo do som ali era ligar um poema ao outro, né? E eu, assim, praticamente falei quase todo o livro eu fui falando dos poemas e tal. Não eram as minhas músicas tradicionais, eram poemas do livro Debaixo das Rodas de um Automóvel. Pô, fantástico. Pois é, aproveitando esse gancho, eu queria falar contigo exatamente sobre composição, né? E isso aí, esse papo que a gente está tendo agora, eu não sei se você conhece um cara até do meio gospel, mas é um compositor fantástico, chamado Estevão Queiroga, um cara novo aí. E excelente compositor, o Estevão. E aí uma vez a gente conversando sobre composição, ele falou, cara, a opinião dele, né? Lógico que não é uma verdade absoluta, mas a opinião dele. A poesia, ela se sustenta sem a música.
ela não precisa da música, né? E a música, ela não precisa de poesia, ou seja, música instrumental, enfim, as músicas eruditas e tudo mais. E aí a gente diminui esses dois elementos para fazer a canção, né? A canção é a somatória da poesia e da música. E aí, cara, entrando na tua composição, né? Eu vi algumas entrevistas tuas, acho que no Jô Soares você falou que a tua composição é 100% racional. Você não é um cara intuitivo, né, e tal. Mas eu acho fantástico, porque você tem uma música que se sustenta sozinha. A tua banda é um nível, assim, absurdamente alto. Sem querer rasgar muita seda aqui, mas são músicos fantásticos. E os textos, cara, é uma coisa, assim, que... explode a tua cabeça, ainda mais se você tiver essa preocupação de ter uma imersão para apreciar a tua obra, né, de pesquisar de repente sobre algumas coisas, enfim. Eu queria saber um pouco mais sobre isso, como é que você constrói as músicas, né? Porque você falou bem no início dessa separação entre música pura e poesia, né? E na verdade a canção propriamente dita, ela não é nem uma coisa nem outra, né? Eu sou apaixonado pela canção, né, cara? Eu sou apaixonado pela canção porque, sei lá, eu até estudo a canção, eu pesquiso a canção, sabe, cara? A minha paixão é a canção, sabe, cara? A minha paixão não é a música pura, sabe? A minha paixão é a canção. E aí, quando eu falo isso, cara, assim, eu quero dizer o seguinte: quando eu falo que eu gosto mesmo de canção, eu estou falando dessas duas coisas, certo? Eu estou falando da música pura e estou falando do poema, né? Que acabam fazendo essa combinação mágica, né? Para dar na canção. Eu conheço músicas, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Eu me lembro, cara, que eu sou muito velho, então eu me lembro de coisas muito antigas. Eu me lembro no festival da Record, da Record de 68, estava disputando o primeiro lugar, Caminhando e Cantando, do Geraldo Vandré, e Sabiá, do Tom Jobim, sabe, cara? E o público estava apaixonado pela música do Geraldo Vandré, sabe? Foi no Maracanãzinho, o público apaixonado, aplaudia a música. Era na época que, isso foi em 68, era na época que a população, né, as pessoas eram extremamente politizadas, né, cara? Coisa que não acontece hoje, né? Então você via, cara, as pessoas gritando, né? Queriam que a vencedora fosse a música do Geraldo Vandré, que era uma música muito bonita, mas era uma música populista, né? E uma música de fácil comunicação. Daí o apoio popular que ela teve, né, na apresentação, né? Aí veio Sabiá, cara, e Sabiá do Tom Jobim arrebentou, cara, porque é uma música lindíssima, né? E o Sabiá acabou tirando o primeiro lugar, acabou ganhando o festival, né? E o público ficou injuriado, cara, ficou puto da vida. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, cara, a canção, ela pode acontecer o fenômeno Geraldo Vandré, né? Que musicalmente não era muito elaborado, saca? Não era muito elaborado. Ele investia violentamente na letra, no texto, entendeu? E isso acabava dando acabava dando muita comunicação com as pessoas, né, e tal. Mas aí que tá, eu acho que a vitória do Sabiá coroa, né, o sentido da canção, sabe? A canção, você não pode perder a atenção da música, sabe? A questão da música, ela é muito importante, sabe? A canção é isso. Se você abandonar um dos lados, se você cair muito na questão do texto,
a canção vai cair, a canção é justamente essa junção mágica entre música pura e poesia, né? E eu acho que a vitória do Sabiá nesse festival coroa o sentido para mim de canção, entendeu? Quer dizer, eu estou muito mais do lado do Sabiá do Tom Jobim do que do Caminhando e Cantando do Geraldo. Era uma festa infernal. Você está ouvindo Labier Hopcast. Pois é, mas em relação à tua obra, aí você me corrija se eu estiver errado, né? A impressão que eu tenho é que você se preocupa em construir algo cinematográfico. E isso também é muito fora da curva, cara. Isso é muito legal. Eu te confesso que, de início, o Gleison conhece teu trabalho há muito mais tempo do que eu e ele que me apresentou. Valeu, Gleison. Obrigado por me apresentado aí a obra do Rogério. Me apresentou e aí eu ouvi a primeira vez e eu falei, cara, a música é foda. E aí causou uma certa estranheza. Aí eu falei, pô, eu tenho que entender isso aqui. E aí o que me fez entender, te falar a verdade, foi quando eu ouvi o Arrigo Barnabé. Que aí ouvindo o Barnabé, eu falei, mano, isso aqui é muito teatral, né, cara? O Arrigo Barnabé é muito teatral. E aí eu falei, cara, aí quando eu voltei a revisitar a tua obra, eu falei, mano, Skylab é cinematográfico pra caramba. É uma música que não dá pra ouvir fazendo qualquer outra coisa. Você tem que, de fato, ter uma imersão. E é a forma que eu aprecio, tá? Ter uma imersão e me colocar no lugar, né? Tipo, tem um cigarro aí. Né, tem cigarro aí, eu ouço essa música e já me imagino sentado num boteco, tomando cerveja, vendo um cara na rua pedindo cigarro pra todo mundo e rolando programa de chacrinha na TV, entendeu? Eu não sei se eu tô errado, mas essa é a impressão que eu tive. É muito curioso isso você falar, porque quando você fala no nome do Arrigo, é muito curioso isso, porque eu acho que provavelmente o Arrigo seja um dos caras que eu mais venero da música brasileira, né? Eu já falei isso várias vezes, em várias ocasiões. Eu acho Clara Crocodilo, provavelmente, para mim, o melhor disco da música brasileira, disparado, entendeu? Ao mesmo tempo, né? Eu já comentei isso, inclusive. Ao mesmo tempo, eu vejo uma diferença profunda entre o meu trabalho e o trabalho do Arrigo, né? E uma diferença profunda, né? Assim, e mergulhando um pouco para tentar falar rapidamente dessa diferença. O Arrigo, cara, no primeiro disco, ele foi tão alto que ele viveu essa tragédia. Os discos seguintes que ele tentava fazer nunca conseguiam chegar na dimensão que foi Clara Crocodilo. Não conseguia, porque o primeiro disco, isso daí me parece que é um fenômeno da vanguarda paulistana. Os primeiros discos, e isso diferencia muito a vanguarda do tropicalismo. Se você pega primeiro o primeiro disco do Arrigo Barnabé, Clara Crocodilo, pega o primeiro disco do Caetano Veloso, cara, uma diferença enorme, radical, né? É uma porrada na cara, bicho. É uma porrada na cara. Mas eu acho que, não estou tirando o valor do Caetano, não. Eu acho que com o passar dos anos, né, o primeiro disco do Caetano, se não me engano, foi em 67. Né? Mas no passar dos anos, ou pelo menos na década de 70, o Caetano produziu grandes discos, né? Mas, ou seja, foi um trabalho de crescimento, tá me entendendo? Foi um trabalho de crescimento, foi um trabalho... não foram os primeiros discos. Os primeiros discos são ingênuos perto do desenrolar da carreira do Caetano. No caso do Arrigo, não. O caso do Arrigo é um caso singular, mas não é só do Arrigo, não. Se você chegar, é por isso que eu falo vanguarda paulistana, se você vê o caso Itamar Assunção, e se você vê o caso Grupo Rumo, com o Luiz Tati, você vai ver que os primeiros discos dessa turma é uma porrada, cara. É uma porrada. Sim, entendeu? Então há uma diferença entre a vanguarda paulistana e o tropicalismo nesse aspecto, entendeu? Porque o tropicalismo ele foi produzindo grandes discos, e cada um com as suas carreiras separadas, Gil, Caetano, eles foram produzindo grandes discos com o passar dos anos, com o desenrolar da carreira dele.
né? A Vanguarda não, Vanguarda Paulistana, o primeiro disco, pac, foi uma porrada violenta, né? E tendo assim como parâmetro esses dois exemplos, eu sou obrigado a te dizer que eu me situo muito mais ao lado dos tropicalistas, tá me entendendo? Eu preciso do espaço, do tempo, para poder experimentar minhas coisas, tá me entendendo? Eu vou te dar um exemplo. Se eu produzi a série dos Skylabs, do 1 ao 10. Se eu tivesse parado a minha discografia ali, seria um grande desperdício, entendeu? Porque eu não teria alcançado outros patamares que eu alcancei com meus discos seguintes, tá entendendo? Então eu preciso do tempo, eu preciso do espaço e do tempo para poder experimentar minhas coisas, entendeu, cara? Ao contrário do Arrigo. O Arrigo no primeiro disco arrebentou com tudo, entendeu, cara? Eu tô falando isso porque para te mostrar a diferença entre o meu trabalho, por exemplo, e o trabalho do Arrigo. Cara, e por sinal, o Cosmos, né, que é o teu último disco, cara, é um disco assim, puta, meu, é um dos discos mais lindos, sem exagero, que eu já ouvi. Ali tem piano, ali tem baixo acústico e ali tem bateria, nada mais, só isso. Não tem mais nada, não tem mais nada. Pois é, e lindo. Na minha opinião, tá entre os melhores discos de 2020, lado a lado com Sepultura, o Quadra, que é foda também. Mas os dois melhores discos de 2020, cara. Uma das melhores frases do Cosmo pra mim, são duas frases na verdade, né? Batucar é resistir, é poder dizer não. O batuqueiro que é bom, não batuca sempre no tempo. Bicho, isso é lindo, cara. O que você pensa dessa parada aí, da necessidade do contratempo, né? Necessidade da pausa, do silêncio, da visitação e da revisitação, né? Da experimentação. É isso mesmo, da experimentação. E da dissonância também, né? E de poder fugir, né? Quem fugia muito, um exemplo desse tipo de perspectiva era do João Gilberto, né? É muito curioso, o João Gilberto, eu fico fascinado, ele cantando, tocando violão, mais nada, não precisa ter mais nada, só ele cantando violão, que você vai ver que um descompasso bacana, né? Os acordes já entraram, já estão lá no meio, e aí é que ele vai entrar. A voz, a voz entra depois ou entra antes, entendeu? O violão entra numa, a voz entra na outra. Essa diferença, esse balançado de diferenças da voz e do violão, porra, pra mim isso daí é uma inspiração, saca, cara? Pra mim isso é uma inspiração. Eu acho que isso daí tá dentro desse sistema aí que você lembrou dessa frase, batuqueiro que é bom não batuca sempre no tempo. Eu acho que é isso, sabe? É poder provocar dissonâncias, diferenças de tempo, sabe? Diferenças de tempo. Nunca aquela coisa esperada do tempo certo, né? É poder fugir do tempo, né? Poder provocar isso que provoca a dinâmica, né? Eu aprendi muito isso com o João Gilberto, sabe? E eu lembro de uma outra frase sua do teu trabalho, que é não é um controle, mas é um controle gostoso, sabe? Você tem um controle da palavra. E eu lembro muito da sua frase, mas o primeiro tapa é meu. Tipo, me respeita. Eu tô aqui, bicho. Na hora que eu falar é que vai acontecer, sabe? Por mais que tenha uma banda ele te dando suporte e tal, cara, o artista ali, quem tá produzindo o conteúdo, desce cachorrada aí. É engraçado que eu tava Fiona Apple. Você gosta da Fiona Apple? Curto pra caralho. É uma cantora muito legal, né? E tem uma música do último disco da Fiona Apple que é um cachorro latindo mesmo. Eles pegaram a gravação do cachorro latindo no meio da canção. Tá havendo muito esse processo, né, de gravação e você pegar sons que aparecem no meio da... Isso acontece, né? Eu tava gravando aqui em casa, uma gravação caseira,
e apareceu o som do avião, cara, ficou maravilhoso, sabe, cara? O avião passando, sabe? Esses sons acidentais, né, cara? Que a gente acha que é acidental, né? Porque o universo ele colocou no timing certo. E se você que tiver a percepção pra ouvir, porra. A gente tem um amigo aqui em Belém, que é o Lucas Estrela, é um guitarrista fantástico de guitarrada, dessa nova onda da guitarrada e ressurgimento. E ele faz muito essa captura de sons do cotidiano, né? E em sample, né? O bicho sampleia tudo, cara. Sampleia tudo. Ele sampleia tudo, cara. Outro dia ele. Isso é bacana. Outro dia ele fez uma música com descarga, com sons de torneira. Você falou do avião, por isso que eu lembrei. Fantástico. Maravilhoso isso. Mas enfim. Isso é o que a gente chama de música concreta, né? É a captação de coisas. Tem uma música no meu disco Skylab Trachtenberg, volume 2, que é o som da escada rolante. Não tem banda tocando, tá? Não tem som do violão, piano, nada disso. O som é a escada rolante. O barulho da escada rolante, sabe? A música é o barulho da escada rolante. Muito foda. Por sinal, eu vi o teu show no Show Livre, né? Show Livre? Estúdio Livre? É Show Livre. Né? Com o Trachtenberg. E, cara, que show fantástico, cara. E assim, deixando mais uma vez elogio pra tua banda. A dinâmica dos músicos, sabe? Somando na emoção, na mensagem do negócio. Eu nunca tinha visto show tão foda assim no estúdio Show Livre, e qualidade de som também tava muito boa. Muito bom, né? O Show Livre é tão bom fazer programa com qualidade de som boa, né? O Show Livre é um exemplo, e a qualidade do som deles é muito boa, né? Cara, pensando aqui um pouco nessa questão, amarrando aí que a gente tá falando sobre percepção de sons da natureza, sons acidentais. Isso, na cabeça do artista, faz um sentido absoluto, né? A gente tá aqui falando, tá tudo certo, cachorro latiu, a gente quer samplear e usar. Mas eu queria entender um pouco como é que é a tua construção de arranjo. Como você tenta passar isso pra banda, pro produtor que tá trabalhando contigo no álbum, na track. Como passar uma mensagem, a tua visão artística pra galera que tá de fora, né? É uma coisa curiosa. A minha discografia tem muito isso, né, cara? A série dos Skylabs, os arranjos eram praticamente eram meus arranjos e tal, na série dos Skylabs, né? Mas, por exemplo, já houve momentos da minha discografia é muito grande, né? Minha discografia é uma das maiores que existe. Teve um momento da minha discografia, na trilogia dos Carnavais, que aquele som foi um som mesmo de estúdio, que eu chamo de arranjo científico, né? Que o cara chegou e pensou no arranjo, né? Aí são formas diferentes. Para mim, cara, explorar a música das formas as mais diferentes possíveis é o que eu quero, né? Então eu passei por essa experimentação de fazer arranjos científicos, nesse sentido. O cara tá lá bolando o arranjo da canção. Agora, é o que eu sempre digo, eu acho a canção, ela tem uma autonomia em relação ao arranjo. Você está me entendendo? Então, por exemplo, uma música minha pode ter um arranjo do Livre Trachtenberg, pode ter um arranjo do Leandro Braga, pode ter um arranjo do Luiz Antônio Gomes, e vai continuar sendo, entendeu? Os arranjos são os travestimentos da canção, mas ela continua com a sua autonomia, né? Ela continua com a sua autonomia. Eu falo isso porque já aconteceu muito também de eu trabalhar da seguinte forma: o cara me passa uma trilha sonora completamente anárquica. Isso me aconteceu já várias vezes. E eu tenho que bolar, dentro daquela trilha sonora anárquica, eu tenho que bolar uma canção dentro dela. E uma canção com melodia diferente daquilo ali, daquela trilha sonora. A trilha sonora, no final, no frigir dos ovos, a trilha sonora que já existia inicialmente, ela acaba sendo um arranjo. Parece que ela foi construída após a canção, né? Mas nem isso.
Nem isso. A trilha sonora já existia e a partir dessa trilha sonora eu elaborei a canção. Então, cara, existem as formas as mais variadas, diferentes, que eu tenho trabalhado com música e pretendo continuar trabalhando, né? Eu pretendo continuar trabalhando. Tem uma forma que eu pretendo ser o meu último disco da trilogia do Cosmos, que é o volume 3 do Caos e Cosmos, né? Que é o seguinte, cara, pegar toda uma base que está baseada em John Zorn, sabe? Da forma mais assim pauleira possível, da forma mais radical, e através daquelas bases mais radicais eu trabalhar a canção. Também tem isso, entendeu? Também tem isso. Enfim, as formas as mais variadas, entendeu? Eu acho que o grande barato de trabalhar com música é isso, é você experimentar formatos completamente diferentes. Bom, só interrompendo um pouco do assunto musical, agora chegou a hora da gente receber a dica, mais uma vez, do nosso grande amigo Bento, do Lamas BH. Dicas da casa. Chega aí, Bento, traz a sua dica aí de hoje. Atenção, tá na hora do Dicas da Casa. Prost, vida longa, amigo cervejeiro. Eu sou o Bento e hoje vamos falar de experimentos na cerveja. Ousadia e alegria. Existe mais de uma centena de estilos de cerveja descritos nos guias de estilo. Mas a melhor cerveja pode ser a sua. O legal de fazer cerveja em casa é que você pode fazer do jeito que quiser. O Brasil tem uma quantidade enorme de ervas, frutas e madeira que são nativos. Por que não fazer cerveja com isso? O brasileiro é extremamente criativo, por que não usar essa criatividade na cerveja? Tem bastante gente que já usa, vamos ser mais 1 milhão. Vamos pôr fogo nas panelas e fazer cerveja boa com ingredientes regionais. E eu vou deixar aqui algumas dicas. Primeiro, comece sempre com o básico, aí quando você for inovar, for inventar, a chance de dar certo é muito maior. Segundo, conheça cervejarias que já fazem cervejas com ingredientes brasileiros legais. Existem várias por aí. Gostou? Manda aí uma mensagem, me segue lá no Instagram, no @BentoBeer, segue o nosso patrocinador no @LamasBH. Tchau, obrigado! Dicas da Casa é um oferecimento Lamas BH. A melhor cerveja pode ser a sua. Pois é, pessoal, mais uma dica aí do Bento. Mas, Rogério, vamos lá, falando um pouquinho de cerveja, antes de a gente começar a gravar, você estava falando que uma das cervejas, acho que é a sua cerveja favorita, né? É a Duvel, a cerveja belga. Aí conta um pouquinho como é que foi essa sua experiência aí de tomar algumas garrafas aí para você contar a história do Noel Rosa pra gente. É porque lá no Drunk History. É porque o programa no SBT que me propôs isso, né? Escrevi uma pequena história do Noel Rosa, né? Escrevi uma pequena história, né, do Noel Rosa e tal. Eu dei uma pesquisada, escrevi uma pequena história e dava para a produção do programa. Baseado naquela história, o entrevistador me fazia uma pergunta e eu respondia baseado no texto que eu escrevi. E a minha resposta era o que dava a dica para dramatização. Uhum. Aí uma pessoa ia lá e dramatizava o que eu dizia. Quer dizer, esse é um programa americano que foi comprado aqui no Brasil, né? O Drunk History, uhum. Né? E aí aconteceu isso, e você vai bebendo, né? Porque justamente a graça do programa é você ficar bêbado, né? E a produção do programa me perguntou o que eu queria beber. Podia escolher o uísque, podia escolher o que eu quisesse, né? E eu escolhi a cerveja Duvel, porque eu acho que a Duvel para mim eu gosto muito, né? É que eu gosto mais da Duvel, eu gosto muito da Duvel. Tomou quantas lá pra contar? Ah, cara, muitas. Contando a história e tomando a cerveja. Agora, o objetivo é justamente isso. É você sair na maca, né, cara? Sair completamente
E todos os outros convidados era isso mesmo. Depois, você beber ao ponto de você sair completamente. E é muito curioso. Rolou cachaça também, né? Rolou também um pouquinho de cachaça. Eu tomava um pouquinho de cachaça também entre os cálices de cerveja. Agora, curioso é justamente isso, é você bêbado contando a história, né? Porque aí você se solta, né? E você faz trejeitos, né? E tal. Que provavelmente, se você tivesse muito racional, você não teria essas coisas, né? Não, você incorpora ô queixinho, muito bom, cara, aqui. Você gostou daquela história? Foi bom, né, aquilo ali, né? Não, você tirou uma frase ali que realmente, cara, a escola, a infância, né, a escola fundamental, o ensino fundamental, cara, é maldoso por essência. A criança é foda, né? A criança vai falar aquilo que você falou, meu, ô queixinho, ô seu queixinho. Sensacional, cara, sensacional. Você sabe, né, rapaz, que eu quando eu nasci com um problema na minha vista direita, né? E é uma pálpebra um pouco mais caída. E aí eu tentei fazer uma cirurgia, cheguei inclusive a fazer uma pequena cirurgia, né? Mas o fato da pálpebra ser caída acaba afetando o nervo dele, entendeu? Então, a cirurgia foi apenas uma cirurgia assim, pequena, mas enfim, eu tinha essa questão. E lógico que, principalmente na escola primária, eu sofria pra caralho. Eu sofria muita... bullying, né, cara? Sofria muito bullying, cara. Você sofre bullying, defeito físico, qualquer tipo de defeito físico, você vai sofrer bullying. Não tem jeito, né? Então eu compreendo muito o que o Noel Rosa viveu, o que o Noel Rosa sofreu. Entendo perfeitamente o que ele viveu, porque eu, de alguma forma, também vivi essa experiência, né? A experiência do bullying, né? Que é nessa época primária, né? Você está fazendo o primeiro grau, a selvageria é absoluta. É engraçado, né? É curioso pensar nisso, né? Porque a maturidade começa também na infância, né? O moleque, ele tem que dar um jeito de superar isso e viver, né? Hoje, graças a Deus, né, temos aí formas até de denúncia, né? Políticas educacionais, pensando nisso. Você sabe, rapaz, que eu sofro. Se você quer saber, eu sofro bullying até hoje. Se você pensar, é muito fácil você ver nas redes sociais, volte e meia, através desses memes e tal, volte e meia, nas próprias redes sociais, eu sou vítima de bullying. Em função do defeito físico, né? Por exemplo, quando eles me comparam, ninguém aqui é idiota, né? Quando eles me comparam ao som desses caras aí, que eu gosto muito deles, desse menino que tem também um problema, um defeito no olho. O Radiohead, né? O Tom York. O Radiohead. Radiohead é maravilhosa, é uma banda maravilhosa e o cara é foda, o cara é espetacular, né? O cara é sensacional. Eles volta e meia fazem isso. Não porque eu não acho que a minha música seja parecida com o Radiohead. Não tem nada, não acho que tenha nada parecido. Por que eles fazem esse vínculo? É a questão do... Então é uma forma... Cara, a forma do bullying continua nas redes sociais. As redes sociais, através dos memes, continua, mas é pleno isso. Entendeu? Isso aí não... Quer dizer, não é o fato da pessoa cresceu, é mais madura, deixou de... Eu continuo sofrendo bullying de forma... Isso aí é muito claro isso. É só você ver nas redes sociais, você vê, cara. Nas redes sociais aparece direto isso. Essa relação que fazem entre eu e esse camarada, que é maravilhoso, esse camarada é ótimo, eu adoro ele. Adoro o som da banda dele, mas a música não tem nada a ver com a outra. Não tem nada a ver com a outra. A comparação não é musical. Não, a relação é do defeito. A rede social, eu acho que é o amplificador do submundo perverso da infância. Esse submundo perverso da infância, né, cara? A
Olha, eu vou te dizer uma coisa, a rede social tem de tudo. Eu não sou e nunca fui de endemoniar, de demonizar a rede social. Nunca fui. Eu vi, por exemplo, pessoas, escritores, pessoas públicas demonizarem as redes sociais. Eu acho que a rede social tem de tudo, porra. Entendeu? Na rede social eu encontrei trabalhos maravilhosos, fantásticos, textos maravilhosos. Tem de tudo na sociedade, entendeu? Tem do bom, do melhor e do pior. Mas eu não entro nesse papo de demonizar as redes sociais. Nunca fui. Nunca vou. Você nunca vai me ver criticando as redes sociais. Vamos falar em redes sociais. Vamos falar um pouco de conexões. Né? Não exatamente de redes sociais, mas eu queria te perguntar como é que você estabelece as conexões artísticas? Né? Por exemplo, o teu trabalho com o Livro Trachtenberg, o MC Gorila, enfim, o Fausto Fawcett, a galera que você já fez parceria. Isso se dá ao acaso. Isso aí é muito natural. Né? É porque é natural, por acaso. Eu provavelmente, o primeiro artista com o qual eu me relacionei e fui amigo, né? E ele participou dos meus discos e tal, foi o Jorge Maltner, né? Isso muito tempo, sabe? Eu me lembro, cara, eu fiz show junto com o Jorge Maltner, né? Fiz show tanto em São Paulo quanto no Rio, fizemos shows juntos, né? E o Jorge Maltner depois, na trilogia dos carnavais, no primeiro disco, Abismo e Carnaval, primeiro volume, ele cantou a música, ele me deu um poema, Palmeira Brasileira, e esse poema, Palmeira Brasileira, eu musiquei, né, e gravei com participação dele. Ele fez algumas participações nessa faixa, Palmeira Brasileira, que é a letra dele e tal, e ele fala algumas coisas durante o processo. Então o Jorge Maltner é um exemplo de uma pessoa que eu conheci e que acabamos fazendo uma parceria, uma participação. Pô, que massa. Isso acontece muito. Então é conexão natural mesmo, não é algo natural. Muito por exemplo, no né? programa Matador de no programa Matador de Passarinho, eu vim a conhecer o Livro Trachtenberg. Quer dizer, eu vim a conhecer, não, eu já o conhecia, né? Eu já vi várias coisas do Livro antes. Mas assim, o nosso contato primeiro foi no programa Matador de Passarinho, que ele me deu uma entrevista fantástica, uma entrevista maravilhosa. Eu falei, porra, Olívio, o que você pensa sobre música é tão parecido com as coisas que eu venho pensando sobre música, que a gente podia tentar fazer um trabalho juntos, né? E foi a partir daí que que nasceu a trilogia Skylab e Trachtenberg. Rogério, você quando conhece então as pessoas, então deixa o acaso guiar essas conexões, e você é um cara que se desafia pra caramba, né? Se explora e busca outros viés de mesmo composição, expressões musicais. E como é que funciona isso na tua cabeça de, porra, tipo, por exemplo, você trabalhou com a velha guarda da Mangueira, bicho. Então, como você acha esse é o momento de trabalhar com essa pessoa? Ou você já tem algum planejamento? Ou é realmente o acaso vai guiar mesmo? Não, nesse caso é o acaso mesmo. E aquela música da Mangueira ficou tão bonita, né? Aquela música ficou muito bonita. Vamos esquecer, né? Tá lá no Melancolia e Carnaval. Vamos esquecer. Melancolia e Carnaval. Ficou muito bonita isso, né? O Jarte Macalé, na questão da velha guarda da Mangueira, eu fui em busca, sabe? Não houve nada assim, não houve nenhum encontro. Eu fui em busca, porque tem muitas vezes que acontece isso. Eu tenho uma ideia na cabeça e vou em busca, sabe? Tem isso também, não é um acaso não. Eu tenho uma ideia na minha cabeça e vou em busca da coisa, né? Outras vezes acontece ao acaso, né? O encontro que eu tive, a entrevista que eu tive com o Jarte Macalé, né? Depois a participação dele gravando. E lógico, o poema era um poema do Torquato Neto, né? Que é um cara com o qual o Jarte Macalé fez várias parcerias,
né? É um cara com o qual o Jacques Macalé conviveu, né? Pensou em Torquato Neto, você obrigatoriamente pensa em Jacques Macalé, né? E aí nessa entrevista eu falei, eu tinha a música que eu Cogito, que é um poema do Torquato Neto, que eu musiquei. Eu falei, meu Deus do céu, só pode cantar essa música comigo o Jacques Macalé, é o cara apropriado. Aí eu fui nele, falei com ele e ele aceitou e gravou maravilhosamente. Talvez seja uma das grandes gravações do Jacques Macalé cantando, né? É essa música Cogito, que está no disco Melancolia e Carnaval. Eu sou como eu sou, pronome pessoal intransferível do homem que iniciei na medida do impossível. Eu sou como eu sou agora, sem grandes segredos dantes, sem novos secretos dentes. Nesta hora, eu sou como eu sou presente, desferrolhado. Também tá no Melancolia em Carnaval, descasso. vou até evitar falar porque eu sou fã pra cacete. E voltando até, enfim, que tava minhas anotações aqui pra falar contigo, não poderia deixar de citar a Orquestra Zé Felipe, porque uma época que eu também fiz faculdade de língua portuguesa na UFMG, e quando eu levei, eu apresentei o seu trabalho pra muita gente aqui em BH. Aqui não, né? Eu tô em Belém, porra. Lá em BH. E a Orquestra Zé Felipe, cara, e eu tava na época eu tava estudando muito os fonemas da língua portuguesa e tudo mais. E tem uma música nesse disco Orquestra Zé Felipe que você faz o pás, pés, pis, pós, pus. É apenas isso. E uma entrega de semiótica fantástica, cara. Fantástica. Eu mostrei isso pra um amigo meu na época. O cara ficou assim, impactado, cara. Como é que o cara consegue fazer uma música espetacular com monossílabos, né? Cara. Seja bem-vindo ao universo do Skylab. O que você lembra desse contato com o Zé Felipe, dessa época da Orquestra Zé Felipe? Rapaz, olha, eu vou te falar uma coisa. Você toca numa questão delicada agora. Porque, quanto à admiração que eu tenho pelo Zumbi do Mato, isso aí é claro, né? Você vê desde o Los Lancaster gravando aquela música Samba, né? Que tá no meu primeiro disco, tá no Skylab 2, né? Samba, que... Você revisitou ela no Corações Partidos, né? Eu ia te perguntar isso também. Exatamente. O Samba eu gravei pela primeira vez no Skylab 2, que foi um show ao vivo, né? E nessa letra Samba eu falo do Zumbi do Mato, eu menciono o Zumbi do Mato. E nesse dia eu combinei com o Lois dele subir e cantar junto comigo, fazer alguma coisa comigo. E ele fez isso, né? E ficou muito uma coisa quase que tradicional. Todos os meus shows, quando eu cantava samba, o Lois Lancaster subia no palco e cantava comigo. Acabou se tornando um lugar... Um clássico, né, cara? Um clássico. Se eu cantava um samba, você pode estar certo que eu não precisava nem combinar. Eu sabia que o Lois Lancaster ia subir no palco e ia cantar a música, né? E aí depois, quando eu gravei o meu DVD, que foi o Skylab 9, eu regravei essa música novamente, né, o samba, e novamente o Lois estava lá. E foi muito legal, porque esse show eu gravei em São Paulo, no Centro Cultural de São Paulo. O Luiz Lancaster foi para São Paulo para participar dessa gravação, né? Então, quer dizer, eu tenho uma grande admiração pelo Zumbi do Mato e o Zé Felipe, consequentemente, que era um dos principais, junto com o Lois, era um dos principais nomes do Zumbi do Mato, né? E um dia combinamos enfim, fizemos 2 discos, volume 1, volume 2, Rogério Skylab e Orquestra Zé Felipe,
né? Volume 1 e volume 2. O volume 1, que é essa que você tem, o Past, Past, Please, Post, Push, volume 1, assim, todas as músicas eram minhas, eu gravei tudo, né, com o meu baterista lá, e depois o Zé Felipe fez a mixagem, fez a masterização, acrescentou alguns outros instrumentos, né, e ficou aquele disco. É esse disco que tem a música Past, Past, Please, Post, Push. Eu, assim, ouvindo o disco, dentro do conjunto da minha discografia, eu nem gosto muito desse disco, entendeu? Eu nem gosto muito desse disco. Coloquei ele no meu site, sabe? Coloquei ele no meu site, porque no meu site eu coloco todos os meus discos para a pessoa ouvir, e se a pessoa quiser disponibilizar ele, quiser baixar ele gratuitamente, pode baixar. Tá? No meu site, todos os meus discos estão ali disponíveis para as pessoas baixarem gratuitamente, né? E eu peguei esse volume 1 e fiz a mesma coisa, sacou? Eu coloquei no meu site para disponibilizar. Aí fiz apesar de, assim, em termos gerais, eu não acho que o disco esteja no mesmo nível dos meus discos, enfim. Apesar dessa música que você fala do Past. Aí fiz o volume 2. O volume 2 já foi um pouco diferente. O volume 2, alguma parte do disco eram músicas minhas, né? Como todo volume 1, todas as músicas eram minhas. No volume 2, uma parte as músicas eram minhas. E outra parte é aquilo que eu te falei. O cara me passa uma trilha sonora completamente anárquica, e aí é a função do cancionista, né? O cancionista se debruça sobre aquilo e transforma aquilo numa canção. Isso não é pouca coisa, saca? Isso não é pouca coisa. Enfim, eu transformei aquilo numa canção e fiz um disco. E o disco, eu acho, o volume 2 do Rogério Skylab e Orquestra Zé Felipe, o volume 2, eu acho uma obra-prima. Muito melhor do que o volume 1. Eu achei uma obra-prima, né? Achei uma obra-prima. Só que aí aconteceu uma coisa que eu não esperava que ia acontecer. E foi a primeira vez que aconteceu isso na minha vida. Sacou? Que é o seguinte, o Zé Felipe queria ter o direito sobre o disco. E aí me criou uma situação, cara. Porra, como é que é isso? Quer dizer, eu cheguei, inclusive, a colocar o disco nas plataformas, o volume 2, que eu gosto muito. Quando eu cheguei a colocar o volume 2, eu estou falando isso esclarecendo o que uma porrada de gente foi me perguntando, né? Eu espero não falar nunca mais sobre isso, então é a oportunidade que você está me dando para eu falar isso. Aí, moral da história, eu coloquei o volume 2 na plataforma digital, entendeu? E ele reclamou, ele não quis, e ele se sentiu ofendido e não quis. Eu falei, você tem toda a razão, porque você trabalhou na produção dele, você mixou, você masterizou e tal, então não tem problema nenhum, eu tiro o disco. Tirei o disco. Tirei o disco da plataforma digital e também, consequentemente, também tirei todos os discos dele, tirei também o volume 1 que estava no meu site, também tirei, entendeu? E coloquei esses 2 discos à margem da minha discografia. Tá me entendendo? Por quê? Porque foi isso que aconteceu. E muita gente me pergunta muito. Poxa, mas estava na plataforma, não está mais na plataforma. Porque aconteceu esse negócio. Aconteceu esse conflito. Né? Esse conflito que, enfim... ele diz que o disco... É aquela história. Ele diz que o disco é dele, ele tem direito sobre o disco. Ele produziu. Mas as músicas são minhas. Quem canta sou eu. Sabe? Quem propôs a ideia fui eu. Né? Então o disco é meu também. Porra, se o disco é meu, se o disco é dele, então o disco não é de ninguém, caralho. Então eu resolvi abrir mão disso e falei pra ele, deixei muito claro, esse disco eu não quero que seja disponibilizado. Porque se esse disco for disponibilizado, eu vou acionar meus meus ponteiros aqui, meus direitos aqui. Então isso é muito chato. Agora, isso aconteceu
Eu vou te dizer por que aconteceu. Porque não houve uma negociação anterior. A coisa não ficou claro anteriormente. Isso aconteceu depois, sacou? Aí dá merda, cara. Aí dá merda. Então a melhor coisa que você faz numa situação dessa, e eu não tiro a razão dele, mas eu não tiro a minha razão também. Então a melhor coisa que se faz é o seguinte: pega o disco, joga para fora. Não, eu não quero que isso seja disponibilizado também. Porque o disco não é dele e o disco também não é meu. Acabou. Ninguém. É chato porque as pessoas gostam. O volume 2 é uma obra-prima. O volume 2, você está falando do volume 1, mas o volume 2, que talvez você não tenha ouvido, é uma obra-prima. É uma obra-prima. Agora, eu fui obrigado a fazer isso, porque houve uma discussão jurídica aí. Sacou? Houve uma discussão jurídica, porque não foi combinado, as coisas não ficaram claras. E isso é muito importante. É importante que as coisas fiquem claras antes de começar o trabalho. Porque depois que começou o trabalho, aí fudeu, cara. Aí fudeu. Entendeu? Então esses dois discos. Então, só para concluir, esse disco, Rogério Skylab, Orquestra Zé Felipe, volume 1 e volume 2, não fazem parte da minha discografia oficial. Eu eliminei, tirei ele, e ele também não pode usar esse disco também. Tá fora. Exatamente. Tá fora, e vai ser difícil alguém usar, porque se usar eu vou gritar. Guerra avisada não mata ninguém, né? Pô, realmente. Mas é complicado, é aquilo que a gente estava falando sobre as conexões, uma conexão natural, que você acha que tá rolando, né? Uma parceria, você nem se preocupa com isso. E aí entra um pouco da ingenuidade do romantismo artístico, né? Exato. Também, né? Eu Exato. digo dos dois lados, não dando razão para ninguém. Dos dois lados. E aí, quando vem a questão racional, de direitos, de cair a bufunfa, e o bicho pega. Eu acho que nessas horas, a melhor coisa que se faz é deixe claro as coisas, sabe? Se for preciso, até assine documento, deixe tudo às claras, para não haver esse problema, entendeu? Ele se sente dono e eu também me sinto dono. Acabou, fudeu, cara. Se ele se sente dono e eu me sinto dono, aí fudeu. Aí acabou. Não tem realmente. Isso é bem complexo. Direito autoral é um negócio complexo. Mas olha, você me deu a oportunidade de falar pela primeira vez. Você me deu a oportunidade de falar pela primeira vez essa questão. Pô, que legal. Que eu nunca deixei claro essa questão. Essa questão sempre ficou assim. Muita gente viu me cobrar, eu não respondia, entendeu? Mas assim, deixando claro, é isso. O que aconteceu foi exatamente isso. Cara, porque, pô, do meu lado aqui, particularmente, são bandas que estão na minha formação musical ali, né? De segundo grau, o Zumbi do Mato e o teu trabalho. O Zumbi do Mato e o Rogério Skylab, pra mim, é o lado direito e o lado esquerdo do coração, bicho. Então, eu tendo essa oportunidade de falar contigo, te agradeço muito esse esclarecimento. E vida que segue, irmão. Vamos nessa. Danilão, segue aí. Pô, eu fiquei emocionado aqui agora. Rogério, pois é, cara, o papo tá gostoso pra caramba, dá pra fazer episódio 2, 3, 4 com o Skylab, é tanta história pra contar, é tanta coisa pra gente falar, mas a gente tem que entrar nos momentos saideiras aqui, né? E aí, pô, a gente sempre tem a tradicional harmonização musical, né? Onde a gente vai pedir pra você harmonizar agora uma música qualquer, pode ser sua música, pode ser música de terceiros, com a cerveja que você quiser também. Pode citar nome, se não quiser, só estilo. Enfim, fica à vontade para fazer essa harmonização musical. Para a gente passar para o nosso ouvinte aqui do podcast, um momento onde ele vai apagar a luz da casa dele, vai sentar e vai amplificar a imersão dele sensorial em apreciar a música e apreciar essa cerveja. Eu vou citar então a que eu tinha falado originalmente, a do Vela, né? Que eu acho uma cerveja espetacular. E eu vou selecionar um repertório que é muito grande, é muito complexo, porque são diferentes fases, são diferentes músicos, são diferentes produtores. Então realmente a minha discografia ela é muito variada, complexa e complicada. Então escolher uma música pode falar mais. É muito complicado. Pode harmonizar com mais, fica à vontade. Eu vou citar uma que é A Dança dos Malucos. Entendeu? É uma música que talvez poucas pessoas conheçam, porque
Eu acho que a série dos Skylabs é a parte da minha discografia mais conhecida, né? E isso é ruim, porque deixa na sombra outros momentos da minha discografia que são importantíssimos, né? Então, a Dança dos Malucos, que está no volume 3 da trilogia Skylab Trachtenberg, né? Eu acho que essa música com a Duvel harmonizam bem. Pode crer. Então, sobe o som. Sobe o som, Skylab Trachtenberg, volume 3, Dança dos Malucos com uma Duvel. Apaga a luz da sua sala, parceiro. É a dança dos malucos. Realmente, cara, harmonizar uma cerveja gostosa com um som foda é uma experiência que você... Se você tiver essa oportunidade, meu amigo, você é ouvinte, tá ouvindo isso agora? Cara, dá um pause no podcast, vai no seu empório, vai na seu supermercado, compra essa cerveja, seleciona a trackzinha no seu Deezer, no seu Spotify e só se joga no mundo do Skylab, da Duvel, que eu garanto que você não vai se arrepender, né, Danilo? Com certeza, cara, com certeza. Só tem a ganhar. Estamos na expulsadeira. Eu tenho uma pergunta, que ela não estava aqui na pauta, que é a seguinte: você vai continuar fazendo música, Rogério? Eu acho que eu vou. Eu tinha um plano, né? Eu tinha um plano de, no Skylab 10, parar. Pois é, né? Cara. Cheguei inclusive a falar isso. Sim. Eu lancei toda a série dos Skylabs no programa do Jô, né? E quando eu lancei o Skylab 10, eu falei pra mim, esse vai ser meu último disco. e era mesmo o meu propósito, parar, ser aquele último disco e acabar, né? Aquele era o meu propósito, né? Mas, cara, não deu, porque aí é que eu vi, cara, o quanto eu estava envolvido com a música, né? E assim, eu não saberia te dizer quando eu vou parar. Legal, eu vou cara. continuar fazendo música. Mas todas as gravadoras estão fechadas e você vai continuar fazendo música. Vou. Cara, é uma luta árdua, mas é como eu vi uma entrevista sua, não me lembro agora qual foi, se foi Jô, se foi Pânico. Um trabalho duro, né, cara? Você tem que seguir trabalhando duro. Isso aí realmente é foda. Eu trabalho duro mesmo. Eu trabalho... É um trabalho duro. Pô, trabalho é um pra trabalho caralho, árduo. Que isso? É justamente isso. E um pouco também para desmanchar essa ideia folclórica, no Skylab folclórico, sabe? Que foi uma coisa que eu vi, por exemplo, a questão do Serguei, né? O Serguei foi uma das pessoas que mais sofreram com essa coisa da folclore. Evidentemente que ele deu pano para manga. Ele acabou investindo nessa questão do folclore. Eu acho que foi o jeito que ele arrumou pra sobreviver também, né, cara? Pois é. E eu acho essa coisa do folclore uma coisa demoníaca, horrorosa, entendeu, cara? Então a minha luta diária é justamente isso, é para desmanchar essa ideia folclórica do Skylab, que eu sei que muita gente tem. Tem. Entendeu? Uma questão da piada, uma questão do cu, da escatologia, não, uma coisa do cu, dessa coisa, da piada do cu, e ficou. A questão dos memes, acaba folclorizando. A minha luta é justamente anti-folclore, sacou? E para isso você tem que trabalhar arduamente, sacou, cara? Entendeu? Acho que é isso. E realmente, muita gente leva pro lado cômico, pro lado do humor, algumas músicas tuas, mas quando a pessoa realmente mergulha no mundo Skylab, procura saber quem você é, procura te estudar um pouco, a pessoa começa a perceber que para ouvir o teu trabalho ela tem que pesquisar o mínimo, né? Pesquisar o mínimo e não ouvir de qualquer jeito. Vou te confessar que uma das minhas maiores tristezas, porque eu fiz muita entrevista, né, cara? Eu fiz muita entrevista para tudo quanto é canal, para tudo quanto é lugar. Uma das minhas maiores tristezas, cara, é perceber, porque isso se percebe.
que o entrevistador, o outro lado, ele não conhece porra nenhuma. Conhece porra nenhuma. E às vezes o cara quer esconder, mas não dá para esconder. Porque isso percebe-se, entendeu? Então, cara, eu vou te falar uma coisa. É muito difícil eu ter sido entrevistado por uma pessoa que conhecesse profundamente Skylab. O que é conhecer profundamente? Conhecer toda a discografia. Todas as fases diferentes. Isso é muito difícil. Entendeu? Isso é muito difícil. E o que eu acho curioso é isso, o entrevistador tentar esconder isso. Mas não dá para esconder. Eu percebo. Escapole. E a tua obra é muito vasta, né, cara? Porra, de nós dois aqui, por exemplo, o Gleison com certeza conhece a tua obra muito mais profundamente do que eu. Né? Eu me aprofundei muito mais na tua obra, mais recente até do que a dos 10, por exemplo. Já ouvi os 10, mas te falo que a trilogia dos Carnavais e o Cosmos foi o que eu mais ouvi, assim. E com o Trachtenberg também. Eu acho que a própria vida, né, cara? Como a gente já falou aqui ao longo desse episódio, a construção lá do Rio de Janeiro, segundo grau, ir não tomar porra no garage, aquela coisa toda, você já tem uma bagagem, né, que é natural, não é mérito meu, assim. É porque eu me identifiquei muito, cara. Quando eu conheci aquela coisa toda, o Rogério veio nesse hall de artistas, foi quando eu conheci, por exemplo, diversões eletrônicas do Barnabé, e foi se encaixando. É tipo um quebra-cabeça, né? A própria exposição da gente com sons, com esse tipo de som, é um quebra-cabeça. E é natural que a gente não conheça tudo mesmo e tá tudo certo. Mas, voltando ao ponto da comédia, mesmo que não tenha comédia, é justamente isso que eu falei, da experimentação. Você já experimentou alguma coisa que te remete a identificação. Te remete a alguma situação que seja, inclusive, cômica, né? Acabei de mandar pro Danilo aqui, bicho, você tem que ouvir essa música, a gente tem que tocar essa música, que é Tarde de Sol no Rio de Janeiro, que tá lá na trilogia do Carnaval. Tarde de Sol no Rio de Janeiro. Você me deu uma dura? Quer cheirar minha mão? Então você cheira. Aí você vem depois. Só que eu esfreguei meu cu na mão. Isso é legal pra caralho. Isso é uma piada que poderia, na verossimilhança, circular dentre os envolvidos na cena como uma piada. Bicho, o policial chegou, tava com meu bagulho, escondi meu bagulho. Eu fiz uma sacanagem com ele, me deu um tapa, eu desci. Quando você fala lentamente, mas assim, eu desci um morro feliz porque eu sacaneei. Sacou? Mas isso logicamente, a comédia, ela tá em várias situações que não são exatamente escritas para serem cômicas, mas acaba se tornando um pouco cômica. Eu entendo um pouco do lado da galera que fala isso, mas você tem que ter uma experiência, você tem que ter alguma bagagem para o Skylab te dar um lado e você completa com o outro, aí você realiza, né? Você deu um exemplo aí do Tarde do Sol no Rio de Janeiro. Evidentemente que eu sei que tem um lado de humor, né? Um pouco de humor negro, né? Evidente que eu sei disso, saca? Né? Tem um lado jocoso, tem um lado cômico, evidente que eu sei disso, né? Então ficar puto porque as pessoas levam pro lado da comédia de forma nenhuma. De forma nenhuma, eu não fico. Cada um recebe como quer. Se acha engraçado, tá legal. E tem muitos elementos da minha. O problema, sabe, é achar que é só isso. É só isso, exatamente. Essa é a única questão, né? Entendeu? Entendeu, cara? Você vê, eu não sei se você chegou já a assistir alguma peça do Nelson Rodrigues, né? Porra, o Nelson Rodrigues é muito engraçado, cara. O Nelson Rodrigues é muito engraçado, né? Tem peças ali que você cai na gargalhada. Por quê? Por causa da força do estilo. Ele não. O objetivo dele não foi querer contar uma piada, porque no fundo o teatro do Nelson é um fundo trágico. Ele fala da tragédia, né? Mas a força do estilo leva as pessoas a rirem. Tá entendendo? Então é isso que eu quero dizer. Eu acho que a força do meu estilo pode levar ao riso.
mas o objetivo final do meu trabalho não é o cômico, entendeu? Agora, cada um, cara, isso eu quero dizer, eu não tenho controle de nada, cada um recebe o trabalho da maneira que achar melhor receber, entendeu? Longe de mim, entendeu? Porque passou um pouco essa ideia de que eu ficava puto por achar que as pessoas achavam o meu trabalho uma comédia. Não é isso, não é que cada um pensa o que quiser, entendeu, cara? Agora, a coisa que eu digo é isso, eu acho que o fundo do meu trabalho não é o cômico, não é? Agora, a força do estilo né? A força do estilo leva as pessoas a errar. Com certeza, pô. Porra, uma coisa é você, tá brincando com Tarde de Sol no Rio de Janeiro. Porra, você vai dar uma risada depois que... Pô, mas eu esfreguei meu cu com a mão. Você vai dar uma risada. Mas eu não vejo minimamente a possibilidade, como a gente falou aqui do... E você vai continuar fazendo música? Cara, que comédia que tem aquilo? Aquilo é completa... Isso é pra gente que é música, porra, cara. E outra... Aquilo é um drama, meu. É um drama. Que é uma musiquinha pra cima, mas, cara, aquela música é tristíssima no meu ponto de vista, sacou? É isso que você tá falando e eu tô raciocinando nisso, né? Independente da forma, você pode, em Oficial de Justiça, tem uma música que é um salteado, uma coisa meio country, só que, cara, é Oficial de Justiça levando todos os seus bens, fudendo com a sua vida, e aquilo não tem, pra mim, não tem comédia nenhuma, sabe? Levaram geladeira, televisão, máquina de lavar roupa, micro-ondas, freezer... Pois é, a ideia do folclore é justamente isso. É você conhecer 4 músicas do cara, entendeu? Tem 4 músicas do cara, e talvez as 4 músicas que mais falam de cu, que falam de engraçado, o meu pau fica duro, não sei o que. Então são aquelas, tem 4 meia dúzia de músicas. Então associam o artista, aquelas meia dúzia de canções. São mais de 300 canções gravadas, mais de 300... Quantos discos, Léo? 23 discos? 23 discos, e provavelmente com a trilogia do Cosmos, porque na trilogia do Cosmos, eu não sei se eu cheguei a falar isso pro Regis, Tadeu, a trilogia do Cosmos tem um volume, tem o volume 1, tem o volume 2, tem o volume 3, é por isso que é a trilogia. Sim. Mas o volume 3 é subdividido em 3... Mais 3. Entendeu? Então, o primeiro volume é Cosmos, que já foi lançado agora. Vão ser 5 discos. Exatamente. O segundo volume, que vai ser lançado no próximo ano, que já está pronto, inclusive, chama-se Os Cosmonautas. Né? E o terceiro volume se chama Caos e Cosmos. E esse Caos e Cosmos tem o volume 1, volume 2 e volume 3. Entendeu? Então, cara, é muito trabalho, é muita música, é muito trabalho. Entendeu? Bacana, cara. Pô, Rogério, muito obrigado, muito obrigado. Infelizmente a gente vai ter que encerrar o podcast, já estamos chegando em 1h30, mas eu te agradeço assim demais, não só pelo teu tempo, pela tua generosidade, mas também pela tua obra, né? Pelo teu trabalho duro, um trabalho de tanta qualidade e tão fora da curva que é. Obrigado de coração por ter aceito esse convite e, cara, tô ansioso para ouvir aí os teus trabalhos futuros. E é isso aí, cara, tudo de bom. E você esteja certo de uma coisa, essa entrevista aqui, ela não deixa de ser uma entrevista histórica, porque eu toquei em assuntos que eu jamais toquei em entrevista nenhuma. Até arrepia. Cara, eu tô arrepiado, eu não tenho palavras, eu só tenho a agradecer mesmo. Me vendo hoje aqui aos 37 anos, conhecendo lá teu trabalho lá aos 20. Eu feliz pra caralho. Obrigado, Rogério. Obrigado de verdade, bicho. Que você siga sempre aí, cara, com essa inquietação no estômago, em busca sempre do novo, do inusitado, do alto desafio. Só tenho que te agradecer, irmão. Obrigado de verdade. Então, deixo pra você as palavras finais pra gente fechar esse podcast. É isso. Eu acho que nessa entrevista eu falei coisas que raramente eu falo nas minhas entrevistas, que foram muitas entrevistas. E, enfim, eu achei ótimo. Tomei uma cerveja aqui, não é uma Duvel, mas é uma Eisenbach. Mas é isso, foi ótimo, né?
Depois a gente publica aí quando vai ser publicado aí. Então é isso aí, família cervejeira, muito obrigado para quem ouviu até aqui. Recomendamos fortemente que você mergulhe no mundo do Skylab, conheça essa obra profundamente, que vale muito a pena. Tenho certeza que o seu cérebro vai escorrer pelos ouvidos. E aí, até o próximo episódio. Glecinho, valeu, meu irmão, te vejo aqui em BH daqui a pouco. Rogério, espero te encontrar aí no Rio de Janeiro aí pra gente tomar uma cerveja pós-pandemia aí. De repente junto com o Maval, quem sabe? Isso, opa! Forte abraço ao Maval, nosso grande mestre. Grande mestre. Falou, meu irmão. Siga a gente em @labieroficial lá no Instagram e no Spotify. Temos nosso perfil musical também, com algumas músicas lá falando de cerveja de porre. E também no Labier Hopcast, também no Spotify, em várias plataformas digitais. Rogério, deixa seu Instagram aí também. Não, o meu Instagram, cara, vocês procuram localizar aí, porque eu não tenho celular, sabe? Mas eu tenho Instagram. É um grupo que desenvolve o meu Instagram. Mas aí é fácil de localizar. O oficial do Rogério é Rogério.skylab, é isso mesmo. É isso aí. Então valeu, beijo pra vocês, até a próxima. Valeu. Um beijo pra vocês. Valeu, rapaziada. E você vai continuar fazendo música. A esperança não existe. A esperança é o caralho. E você vai continuar fazendo música. Labier Hopcast é oferecido por Agrária Malte, o malte das melhores cervejas. Prússia Beer, conectando pessoas através do diálogo e da cerveja.